Pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo inteiro são asmáticas. E aqui no Brasil, esse número chega a mais de 20 milhões. É muita gente. No SUS, para você ter ideia, a doença oscila entre a terceira e a quarta posição no ranking das causas de hospitalizações, sendo os meses de abril a julho, ou seja, os que têm uma tendência a serem mais frios, né? São esses os meses que registram aí os maiores números de internação por asma. Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Esse é o assunto da nossa entrevista do dia. E nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. João Carlos de Jesus. Ele é pneumologista do Vera Cruz Hospital e vai tirar todas as nossas dúvidas. Você de casa já sabe? Pode mandar a sua dúvida também para que o doutor possa tirar aqui ao vivo. O número já está aparecendo aí na sua tela. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Muito obrigado pelo contato, pela oportunidade de tratar sobre asma com vocês. Bom, trouxemos aí alguns dados e que realmente despertam na gente, né, essa preocupação. É muita gente que sofre com esse problema. E com essa chegada do frio, que não está querendo chegar de verdade, né, doutor? Mas já já ele está aí. Ou seja, nessa época do ano, esses cuidados devem ser redobrados, independente se essa pessoa é uma criança, um idoso. Por que esses cuidados devem ser redobrados nesse período? Sim, Juliana, você falou corretamente, né? A oscilação de temperatura para o frio é um fator que aumenta a chance de que problemas respiratórios emerjam, como a própria rinite, as bronquites e a asma, não é? Porém, é importante que as pessoas compreendam que a mudança de estação do ano, ela não é marcada apenas pela questão da temperatura. Então, desde 20 de março, quando nós entramos no outono, né, a composição da atmosfera, os componentes de bactérias, fungos, ácaros, pólens, eles se modificam. E esses componentes que acabam predominando na atmosfera são fatores importantes para que surjam, né, as crises, os sintomas, as exacerbações das doenças respiratórias. E a asma, ela é uma doença muito marcada por isso. Então é muito comum que nessa época do ano as crianças elas comecem a manifestar sintomas como chiados no peito, tosse. Os adultos passam a se queixar mais objetivamente de falta de ar. As crianças normalmente não se queixam disso, elas continuam brincando, mas os adultos percebem que o fôlego fica mais curto, que a tosse fica mais chata. Então é importante que nós chamemos a atenção para isso nessa época do ano, para que as pessoas fiquem atentas a cuidados que elas possam tomar para evitar que ocorram essas crises. E já já, doutor, vou pedir que o senhor nos dê essas informações preciosas aí, esses cuidados que a gente deve realmente ter para pelo menos minimizar, né, essas crises. E o senhor falou muito sobre a questão das crianças, até as imagens que a gente traz aí enfatiza bastante os pequenos. Mas essa doença, de fato, ela é mais frequente nessa faixa etária ou isso é indiferente? É muito comum que a asma ela inicie na infância, mas isso não é uma obrigatoriedade. Alguns fatores ambientais podem favorecer o surgimento da doença, mas cada indivíduo vai ter a possibilidade de desenvolver a asma, essa alergia, essa inflamação no brônquio, a partir das experiências, das experimentações que vai tendo ao longo da vida. Então, pode ser que um adulto que reside numa região ao longo da sua infância e adolescência não manifeste sintomas de uma forma significativa, mas ao mudar para uma outra região, para uma outra cidade, a mudar de função no trabalho, se expor a outros tipos de poeira, de plantas, de animais, pode vir a manifestar os sintomas. E também é relativamente comum que após uma infecção viral, né, uma pessoa passe a manifestar os sintomas. As crianças são muito expostas aos vírus, né? Quando começam a ir à escolinha, até os 5, 6 anos de idade, elas têm muitas viroses. E nessa fase isso também se confunde um pouco do que seria um componente crônico da asma e do que seria uma crise aguda por uma infecção. E no caso do adulto, quando ele é exposto a um vírus, o vírus também pode causar uma inflamação no brônquio e isso ser um gatilho a partir de então para que ele manifeste os sintomas da asma. Nós temos tido experiência, por exemplo, com o próprio coronavírus, né? Várias pessoas adultas, quando tiveram a infecção, passaram a ter esses sintomas.
Então, as crianças, né, na maior parte das vezes, elas sofrem mais do que os adultos, por ter ainda um organismo em formação e essa mistura de vírus com produtos que elas vão inalando vai dando mais sintomas, né? Mas os adultos também não estão livres, então é importante salientar isso. Vários adultos se surpreendem quando nós chegamos à conclusão de que o diagnóstico é de asma, porque pensam que é uma doença exclusivamente de crianças, e isso não é verdade. Muito importante o senhor trazer isso, porque às vezes a gente não consegue identificar mesmo, não consegue diferenciar esses sintomas e não se chega a um diagnóstico correto, né? E não chegar a esse diagnóstico correto pode ser um agravante para quem sofre da doença? Sim, com certeza. Hoje, né, o conceito que nós temos é que a asma ela é uma doença crônica, mas ela evolui de forma diferente em cada pessoa. Algumas pessoas vão ter sintomas quase que diariamente, e outras vão ter de forma esporádica, quase que cíclicos, né? São chamados de sintomas intermitentes. E o grande risco da asma é que esses pacientes aprendam a controlar apenas os sintomas. Então, existem algumas inalações, algumas bombinhas que aliviam os sintomas, mas propriamente não tratam a doença. Embora a doença não tenha cura, ela tem controle. Então, nós buscamos tratar o paciente com asma para que ele não tenha crises, não tenha sintomas e use o mínimo necessário de medicação. Preferencialmente que a gente coloque a asma para dormir, que ela fique latente e não precise de nenhum remédio. Então, essa é a nossa busca. O que é muito comum de acontecer é que tanto a criança quanto o adulto tenham alguns episódios de crise, procurem o pronto-socorro, e aí naquele atendimento do pronto-socorro vão ser feitas medidas para tirar o paciente da crise. Ele vai tomar alguns medicamentos, vai fazer algumas inalações e vai melhorar. E a tendência da maioria das pessoas é parar por aí e não procurar um tratamento adequado, até que tenha outra crise. E o que pode acontecer é que essas crises vão se tornando cada vez mais frequentes e o processo inflamatório que a asma gera lá nos brônquios, ele vai se tornando mais intenso e ele vai modificando os brônquios, até que pode acontecer de vir uma crise mais grave e os medicamentos de uso habitual para tirar da crise não funcionarem. É a hora que essa crise se torna grave e vai levar o paciente para uma internação. Perfeito, doutor. A gente recebeu aqui uma participação do Wallace de Sorocaba e ele fala que tem um pet, no caso é um gatinho, e que o filho de 3 anos foi diagnosticado com asma. E agora ele pergunta, tem como haver paz aí nessa convivência entre o pet e animais de estimação, né, e a criança que foi diagnosticada? Sim, há a possibilidade de se avaliar qual que é o fator desencadeante do pelo, do gato, no caso, né, mas do animalzinho, para a criança ou para um adulto, para qualquer pessoa. Então, existem testes para avaliar se essa criança ela está sensibilizada ao gato. É verdade, a gente vê com frequência, né, uma piora dos pacientes com asma que estão em contato com o animal, mas é possível fazer esse tipo de teste, tá? Esse tipo de pet é mais comum de estar dentro de casa, mas as pessoas também podem se expor a outros animais de forma esporádica que pode ser um fator, né? Eventualmente alguma pessoa que goste de andar a cavalo, por exemplo, que vai ser algo mais esporádico, pode ter crise naquele ambiente. Mas nem sempre você vai conseguir ter certeza, simplesmente observando a pessoa, de que aquele ali é o fator causal. Então, Sr. Wallace, pode ser que a sua criança tenha alergia ao pelo do gato, mas pode ser que ela tenha também uma dificuldade com ácaros que estão em casa. E a gente pode tentar combater os ácaros, deixar o gato menos no quarto, em ambientes mais controlados, mas eu sugeriria que fosse feito um teste para averiguar se essa criança está sensibilizada ao gato ou não. Perfeito. Ó, não precisa entregar o gato para ninguém ainda. Dá para ir em busca fazer essa investigação para, é claro, saber qual o melhor tratamento para essa criança, né? Vamos falar então, doutor, desses cuidados. Essa é uma época do ano também que muita gente tira aquelas roupas guardadas do guarda-roupa. O senhor falou da questão dos ácaros agora. Quais os cuidados que a gente deve ter de forma geral, especialmente quem sofre com asma? Os ácaros, eles são um tipo de micro-organismo, né, que ele é menor do que um grão de poeira e ele está onde há seres humanos, né? Então, nas nossas residências, nós temos ácaros, né?
O ácaro mais comum que nós temos em casa, ele se chama dermatofagoides, que quer dizer comedor de pele. É meio nojento, mas isso ajuda a raciocinar onde a gente encontra ele. Então, por exemplo, na roupa de cama, né, os nossos casacos, que podem ficar com um pouquinho ali de restos de pele, é um ambiente propício para o crescimento de ácaros. Então, a lavagem das roupas, ela é importante, mas nem sempre nós temos roupas que são fáceis de ser lavadas. Então, aquele casaco de couro, aquele casaco que não pode ser lavado com água e por sol, que ele pode danificar, esse é um que pode ter ali ácaros que estão guardados dentro do guarda-roupa, por exemplo, e quando você saca essa vestimenta, você pode ter uma crise, e a crise vem justamente pela presença do ácaro, que ao ser inalado, ele não vai gerar nenhum problema, ele não vai fazer um malefício para os nossos pulmões, mas aqueles que são alérgicos podem interpretar, o sistema de defesa pode interpretar que o ácaro é um problema. E ao interpretar que é um problema, ele desencadeia uma reação inflamatória, uma reação de defesa, que nos brônquios vai gerar um estreitamento, um fechamento do brônquio para impedir que isso entre, né? E ao fazer isso também pode não entrar ar, tá? O que espanta com bastante eficiência os ácaros é a luz solar. Então a sugestão é que as roupas que possam ser lavadas sejam lavadas e sejam secadas ao sol. Aquelas que não possam ser lavadas, que sejam colocadas no sol. Por exemplo, a jaqueta que eu comentei, um edredom que está guardado, né, cobertores, que sejam colocados ao sol, que isso vai ajudar a espantar. Também é importante que nos cuidados de casa, você evite jogar a poeira para cima, porque ao jogar a poeira para cima, sobe ácaro junto, e quem tem asma, rinite, ao inalar, vai ter crise nesse momento. Então, a sugestão é que sejam utilizados para limpeza, pano úmido, né? Evite vassoura, que utilize aspirador de pó, que evite espanador, tá? Para que você não jogue a poeira para cima. E sempre que possível deixar a casa arejada e exposta ao sol, tá? Outros cuidados que podem ser tomados nessa época do ano em relação à umidade do ar, né? Nós passamos aí alguns momentos de umidade mais baixa, né? Esses dias tem acontecido isso. E essa queda da umidade deixa a mucosa respiratória mais inflamada, o que vai favorecer também a ocorrência de crises. Então, a sugestão é que sejam utilizados os umidificadores de ar, né, que podem ser utilizados ao longo do dia e antes de dormir, tá? E a gente sempre chama atenção para tomar cuidado, para não deixar o ar também muito úmido, para não favorecer o crescimento de fungos. Então, a dica que eu sempre dou é ficar atento onde você coloca o umidificador. Cuidado para não colocar ele em superfície em que os móveis são embutidos, são fixos e você não consegue olhar atrás do móvel, porque às vezes a umidade cai ali atrás e pode favorecer o crescimento de fungos. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá certo? E mais que tudo, um especialista. Olha quanta orientação importante para você de casa. Para a gente encerrando o nosso bate-papo, doutor, vou trazer também a pergunta da Marta de Piracicaba. Ela disse que tinha crises de asma quando criança, mas ao crescer foram diminuindo essas crises. Agora ela sente a dificuldade para respirar voltando. E a pergunta é: posso adquirir uma bombinha por conta própria ou é necessário prescrição? Não, Márcia, a sugestão é que você passe por uma avaliação com o médico, de preferência um pneumologista ou um alergista, para te avaliar, né, e checar se a questão é propriamente a asma que está voltando. Isso que você descreveu é perfeito. É muito comum que os sintomas iniciem na infância, melhorem quase que espontaneamente na adolescência e depois na fase adulta eles podem dar sinais novamente. Podem vir crises mais importantes que sejam necessárias ir ao pronto-socorro e às vezes são sintomas mais esporádicos ou limitantes. Às vezes, ao fazer uma atividade física, uma atividade aeróbica na academia, né, pode fazer com que o fôlego seja mais curto e você perceba uma limitação. Mas é importante passar por uma avaliação para checar se o problema é asma ou se tem outro problema no seu corpo que está gerando esse desconforto respiratório. E aí sim ser indicado o melhor tratamento, tá? Até porque a maior parte dos acessos a medicações desse tipo, de bombinhas que você vai conseguir, são para alívio momentâneo e não são tratamento. E isso é um erro muito comum, em que a pessoa utiliza esses medicamentos que naquele momento faz respirar melhor,
Só que a doença, a inflamação, ela está piorando. Então, à medida que a doença piora e você se alivia, você falseia o sintoma, dá a impressão de que está tudo bem, até que vem uma crise grave. Então, não se automedique, procure um médico, você vai passar por uma avaliação e, se for o caso de tratar a asma, vai ser indicado um tratamento mais adequado, tá certo? Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação também aqui com a gente. Marta, doutor, muito obrigada também pelas suas orientações aqui no Edição Manhã, realmente valiosas e que a gente vale aí compartilhar com certeza. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Juliana. Um ótimo dia para você. Conversamos com o Dr. João Carlos de Jesus, pneumologista, sobre asma. E se você quiser rever essa entrevista, você pode, inclusive pode compartilhar, vai estar já no nosso canal do YouTube, ali na playlist do Edição Manhã. É só você colocar Rede Família. Lá no YouTube você já vai ter acesso a esse material riquíssimo. Quantas orientações bacanas ali pra gente fazer dentro de casa, né? Até para quem não sofre de asma. Interessantíssimo. Eu vou ter que, de fato, trocar a vassoura pelo aspirador de pó. Eu teimo, gente, com o marido, mas tá vendo? A orientação é essa e a gente, é claro, aprende todo dia e segue as orientações.